Olá, seja bem-vindo ao mini curso de Introdução ao CAD 3D no SolidWorks. Nesta aula nós vamos efetivamente iniciar o mini curso, já que o vídeo passado foi apenas a apresentação do nosso mini curso. Nessa aula eu vou passar alguns conceitos importantes sobre o modelamento em CAD 3D para você e também vamos elaborar o primeiro componente do nosso projeto. Lembrando que o nosso projeto corrente aqui no mini curso é a morsa de mesa. Vamos lá? Lembrando a você que o nosso mini curso é uma sequência. Todas as terças-feiras, às 19 horas, eu vou postar uma nova aula. Caso você tenha acessado esse conteúdo posteriormente a essas datas, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar uma playlist com todas as aulas na sequência, tá bom? Com o mini curso completo. Indo então para a tela do SolidWorks, caso você abra o SolidWorks pela primeira vez, você deve se deparar com uma tela igualzinha a minha aqui, ou algo muito parecido dependendo da sua versão. Eu estou utilizando a versão 2023 do software, tá? Mas eu digo a você que eu já estou utilizando o SolidWorks desde 2012 e eu não vi ainda assim grandes modificações no quesito interface, tá bom? Então você não deve ter problemas acompanhando esse mini curso, mesmo que você tenha uma versão anterior a 2023 ou até mesmo posterior, quem sabe, né? Bom, aqui ele traz uma tela de boas-vindas que eu digo a você que eu não utilizo muito. Ele traz ali documentos recentes e tal. Aqui embaixo eu já vou clicar para ele não mostrar mais isso aqui na inicialização. Aqui do lado direito ele também traz uma aba com alguns recursos do SolidWorks. Eu não utilizo nada disso no início, tá? Então simplesmente quando eu clico fora aqui, ó, ele já some com tudo aquilo ali da tela. Caso eu queira voltar com aquela barra lateral, aquela aba, eu clico aqui nessa casinha, ela volta. Para sair dela, simplesmente clique na tela, ela desaparece, tá bom? Sobre a estrutura básica de um projeto 3D. Todo projeto em CAD 3D, seja feito no SolidWorks ou em algum outro software similar, ele segue uma estrutura básica. Eu vou mostrar para você, ó, clicando aqui nesse ícone de novo, para a gente criar um novo arquivo, e ele já vai me perguntar: novo o que? Uma nova peça, uma nova montagem ou um novo desenho? Eu já tenho que escolher, tá? Essa é a estrutura básica, eu já vou te apresentar isso aqui. Deixa eu cancelar aqui no momento, porque eu quero te mostrar que você também pode vir por aqui, arquivo, novo, e você vai cair na mesma tela, tá bom? Novo o que? Os arquivos de peças são os arquivos, seja no SolidWorks ou em outro software parecido, né, da mesma natureza de CAD 3D, são os arquivos que carregam as informações do modelamento propriamente dito. São arquivos de componentes individuais, singulares. O arquivo de montagem é um arquivo onde você agrupa todas essas peças. Ele não tem a informação do modelo propriamente dito, mas ele carrega lá da sua pasta do projeto no Windows, ele puxa todos os componentes de peças com os modelos individuais. O arquivo de desenho é onde você já coloca o resultado desse seu projeto de uma forma que possa ser impressa. Então é aqui que você gera um daqueles formatos padrões de folha. Isso pode ser impresso para ser utilizado, por exemplo, pela fábrica, na usinagem, na confecção dos componentes e também na montagem desse seu projeto. Nós vamos ver tudo isso passo a passo, mas para começar aqui nós vamos iniciar o desenho de uma peça. Então vamos lá, já está selecionado ali, vou dar um OK e ele vai abrir toda a interface do SolidWorks para que eu comece a desenhar uma nova peça. O arquivo de montagem ele vai trazer uma interface um pouco diferente aqui, tá? Eu tenho o hábito de muitas vezes já salvar o componente antes mesmo de ter nada desenhado aqui. Então eu vou fazer isso. Eu vou lá no ícone de salvar, ele vai abrir um local para que eu possa salvar esse arquivo. Eu já sugiro que você crie uma pasta específica para o seu projeto sempre. No caso aqui eu já criei uma pasta chamada morsa de mesa e é lá dentro que eu vou salvar o meu primeiro arquivo. Eu já posso te falar também nesse momento sobre as extensões em que os arquivos são salvos. Todo arquivo de peça, todo arquivo de componente individual aqui no SolidWorks, ele terá a extensão SLDPRT. Seria SolidWorks Part, né? SLDPRT. Os arquivos de montagem, eles trazem a extensão SLDASM. ASM se referindo provavelmente ao assembly, né? A montagem. Então essa é a extensão para os arquivos de montagem.
E todo arquivo de desenho, ele vai trazer a extensão SLD-DRW. Esse DRW provavelmente se referindo a drawing, né? Desenho. Ok? Essas são as extensões que nós vamos trabalhar aqui. Vou colocar um nome aqui para o meu arquivo. O nome desse primeiro componente que nós vamos criar é o eixo. É o eixo da morsa, tá? SLD-PRT, porque é uma peça. Vou salvar lá. Deixa eu te falar um pouco sobre o ambiente de trabalho dentro de um software CAD 3D. Nós sempre trabalhamos aqui no ambiente tridimensional. O que significa isso? Nós temos ali, veja aqui no canto, 3 eixos. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Talvez isso seja muito básico para você, mas eu tenho certeza que para algumas pessoas não é, então eu preciso passar um pouco por isso aqui também, tá bom? 3 eixos principais, é um ambiente cartesiano. Quando eu junto 2 desses eixos, eu tenho planos. Veja, se eu juntar o eixo X no ambiente espacial, pense assim, o eixo X com o eixo Y, eu tenho um plano, o plano XY. Então aqui o software já me traz pronto aqui do lado esquerdo alguns planos. O plano que ele chama de superior seria uma junção do eixo X com o Z. O plano frontal seria uma junção do eixo X com o Y e o plano direito seria um plano lateral aqui em Y e Z. Esses planos, eles são planos auxiliares que vão nos ajudar aqui na construção dos componentes. E eles são planos infinitos. Embora a gente enxergue eles dessa forma, pense sempre que eles são planos infinitos aqui dentro desse ambiente espacial tridimensional. O software traz também o que ele chama de origem, que é um ponto, veja, vou clicar ali, é um ponto no espaço que ele tem a coordenada 000, ou seja, x0, y0, z0. É onde todos os planos se encontram, olha lá, é a intersecção de todos esses planos e também a intersecção de todos os eixos, tá? Esse é um ambiente básico 3D que você vai ver de alguma forma diferente, mas dentro desse mesmo conceito em qualquer software CAD 3D. Um pouco da interface inicial do software aqui, embora eu vou te mostrando isso ao longo do nosso projeto. Aqui do lado esquerdo a gente tem o que a gente chama de árvore. É onde todos os comandos que nós vamos criar, você vai ver isso aqui no passo a passo, eles vão sendo elencados aqui. Eles vão ficar em uma estrutura cronológica, se é que podemos falar assim, né? Sequencial. Ele já inicia com os planos e a origem e ele vai trazer um monte de informações aqui, você vai ver isso. Aqui em cima ele tem os ícones, dependendo da aba que você seleciona aqui, tá? Então eu estou na aba avaliar, é uma aba mais relacionada a dimensionar as coisas e ele abriu essas ferramentas. Mas eu tenho outras ali, veja, recursos, eu tenho esboço, você vai ver tudo isso, superfície, tá? Chapa metálica, enfim. E você ainda pode modificar isso daqui, inserindo mais abas ou retirando alguma que você não usa, clicando com o botão direito em qualquer lugar ali, guias, e aí você escolhe o que você quer que apareça e o que você não quer mais que apareça. Por exemplo, modelagem de malha. Eu não vou utilizar isso aqui, então eu posso ir lá e tirar modelagem de malha, não aparece mais ali para me atrapalhar. Caso eu queira voltar, você já entendeu, eu posso voltar aqui e colocar de volta. Todo objeto 3D, ou praticamente todo, ele inicia de um desenho 2D. É o que o software chama de esboço. Em alguns softwares em inglês você vai ver muito o termo sketch. Então a gente tem que fazer o esboço ou o sketch antes de fazer o elemento 3D. Por exemplo, eu venho aqui na aba esboço, ele vai me abrir ferramentas para trabalhar com esboços e eu vou criar o meu primeiro esboço aqui só de exemplo para você. Então eu clico ali em esboço. O esboço é um desenho 2D, embora ele tenha também o chamado esboço 3D, mas ignore isso por enquanto. Eu praticamente nunca uso isso daqui, tá? Vamos no convencional ali, o esboço 2D mesmo. Então clico ali. Como é o primeiro esboço que eu estou fazendo, ele quer saber em qual plano eu vou criar esse esboço. Ele já habilitou ali plano direito, frontal ou superior. São aqueles planos que estavam aqui e que agora parecem ter sumido, mas eles continuam aqui, ó. Se eu clicar aqui, eles ainda estão ali, tá? Mas não preciso disso nesse momento. Eu posso escolher por aqui. Eu vou criar aqui no plano frontal, que é o plano de X cruzando com Y. Olha lá. Eu vou desenhar aqui qualquer objeto. Veja, aqui nessa região, nessa área do nosso menu, eu tenho alguns objetos que é bastante intuitivo, né? A gente vai ver demais coisas ao longo aqui do mini curso. Por hora eu vou pegar um retângulo ali
Vou escolher um ponto para iniciar esse retângulo. Eu posso iniciar em qualquer lugar, ou eu posso pegar ele aqui, ó. Aqui é a minha origem. Lembra da origem? x0, y0, z0. Posso desenhar aqui também, tá? Então eu desenhei ali um retângulo. Esse outro eu posso selecionar com o botão esquerdo do mouse. Apertando Delete, eu excluo ele, tá? Veja, eu tenho aqui um desenho 2D. Eu vou concluir o meu esboço clicando aqui nesse ícone. Aqui eu estou dizendo que o esboço já está pronto. E vou rotacionar aqui, já vou te mostrar como que eu faço isso. Eu estou com um objeto 2D dentro do ambiente tridimensional ainda. Então eu já trabalhei em dois eixos aqui, em X e em Y. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esse esboço e vou trabalhar no terceiro eixo, que é o Z. Então eu vou lá em Recursos, porque esboço, eu tenho ferramentas para trabalhar em 2D, eu venho aqui em Recursos, eu tenho os elementos básicos para trabalhar com o modelo 3D propriamente dito. Eu vou clicar nesse aqui, é só a título de exemplo, a gente vai usar isso mais para frente. Veja, ele pegou aquele meu 2D e criou já uma extrusão no sentido de Z, que é o terceiro eixo que faltava, apenas esperando que eu coloque uma medida ali. Posso colocar por aqui, posso arrastar aqui para colocar a dimensão, tanto faz. Por hora eu vou apenas concluir o meu comando, eu só queria te mostrar isso a título de exemplo. Então veja, partindo de um 2D, de um esboço 2D, eu fiz o 3D. Deixa eu mostrar para você agora como que eu manipulo os objetos 3D aqui dentro do SolidWorks. Veja, eu consigo rotacionar esse objeto apenas segurando o botão do meio do mouse. Então eu seguro o botão do meio do mouse e arrasto o mouse, eu estou rotacionando esse objeto. Eu posso também arrastar esse objeto de um lado para o outro. Para isso eu utilizo Ctrl e o botão do meio do mouse também. Então eu consigo arrastar o objeto, Ctrl, botão do meio. Consigo também aplicar o zoom nesse objeto de duas formas. Eu tenho um zoom mais grosseiro, que eu chamo um pouco mais grosseiro, que é simplesmente rolando o botão do meio do mouse. É o que eu mais utilizo. Em qual ponto do objeto ele aplica o zoom? Onde eu posicionar a seta do mouse, eu não preciso clicar, eu apenas posiciono o mouse e ele aplica o zoom rolando o botão do meio nessa região, tá? Tem um outro zoom que é um zoom mais fino. A gente aperta Shift e mais o botão do meio do mouse, arrastando o mouse para cima e para baixo, ele vai aplicando esse zoom na região que eu escolher. Olha lá. É um zoom mais fino, né? O outro é um pouco mais grosseiro, você vai perceber isso. Tá bom? É dessa forma que a gente manipula o objeto aqui. Resumindo, botão do meio rotaciona, Ctrl botão do meio arrasta, Shift botão do meio o zoom mais fino e o zoom mais grosseiro apenas rolando o botão do meio do mouse. Para que a gente possa visualizar esse objeto por ângulos específicos, tem também uma forma aqui no SolidWorks. Eu posso, por exemplo, clicar aqui nesse eixo, nessa tríade aqui no canto da tela. Veja, se eu clicar no eixo Z, o objeto se posicionou na tela de uma forma perpendicular ao eixo Z, certo? Se eu clicar em Y, ele gira, olha lá, X. Muito simples, né? Mas eu não utilizo muito isso daqui. Eu costumo utilizar alguns atalhos que o SolidWorks tem. Por exemplo, Ctrl 1, apertando Ctrl e o número 1 no teclado, eu consigo posicionar em relação a Z, percebe? Ctrl 3, eu tenho essa perpendicularidade a X, que é uma vista lateral, e o Ctrl 6, eu tenho uma espécie de elevação, que seria perpendicular a Y, tá? E o Ctrl 1, eu considero uma vista de planta, porque é perpendicular a Z aqui para mim, tá bom? É o que eu mais utilizo. Um outro conceito fundamental que eu preciso passar para você é o conceito de sólidos e superfícies. Quando elaboramos componentes, objetos dentro do software CAD 3D, nós sempre estaremos trabalhando em sólidos ou superfícies. O componente em sólido é bastante simples de se compreender, é um objeto maciço, aqui no virtual. Os nossos projetos em geral, eles sempre vão trazer componentes em sólidos, tá? Esse é o mais básico. Um objeto muito comum nos meus cursos, como eu falo de corte, dobra e repuxo, é o objeto da chapa metálica. Veja, a chapa metálica, embora ela tenha uma espessura muitas vezes fina, ela ainda é um objeto maciço, portanto, ela também é considerada um sólido. Agora existe também um objeto em superfície. A superfície ele é um objeto de espessura zero. Embora isso não exista fisicamente, seja impossível,
No virtual isso é possível. Um objeto de espessura zero. Para que serve isso? Ele serve como auxílio quando nós preparamos sólidos muito complexos, por exemplo. É mais fácil às vezes modelar o componente todo em superfície e depois transformar esse componente em sólido. Uma outra função da superfície também é auxiliar na programação CAM. Muitas vezes a superfície é tão complexa que nem é necessário gerar um sólido a partir dela para que se possa fazer a programação CAM. Simplesmente com a superfície eles já conseguem elaborar a programação CNC que vai direto para a máquina, tá bom? Aqui no nosso projeto nós vamos trabalhar quase sempre em sólido, mas eu vou inserir mais para frente uma aula sobre superfícies, uma introdução ao modelamento de superfícies, para que você tenha uma noção básica disso também. Voltando aqui, eu desenhei esse bloco aleatório para te mostrar algumas coisas e agora eu não preciso mais dele, então eu posso excluir isso daqui para realmente começar a desenhar o nosso eixo, tá? Aqui do lado esquerdo na árvore, veja, ele já acrescentou ali esse componente. Ali está o ressalto extrusão, que é o comando que eu utilizei para gerar esse 3D. Dentro desse ressalto extrusão, se eu clicar ali, ó, ele traz aquele meu esboço inicial. Então, a qualquer momento eu posso voltar aqui no esboço, clicando com o botão esquerdo, veja, editar esboço. Eu posso mexer nesse esboço e dizer que ele é maior agora, por exemplo, ou mais estreito ali. Quando eu concluir o esboço, ele já vai atualizar o meu 3D, porque esse esboço é o que gera o 3D. Posso também editar a qualquer momento o 3D. Clicando com o botão esquerdo, eu venho aqui editar recurso. Aqui no SolidWorks ele chama de recursos, tá? Essa parte de transformar o 2D em um 3D. Então vamos lá, editar recurso. Eu posso também mexer a qualquer momento nisso aqui. Olha lá. Agora eu posso excluir isso aqui simplesmente clicando aqui, apertando Delete. Ele vai pedir ali uma confirmação, sim, pronto. Ele salvou o esboço, né? Na verdade eu posso excluir tudo ao mesmo tempo. Delete, sim, pronto. Voltou ao estado inicial. E agora a gente vai criar o nosso primeiro esboço falando do nosso componente eixo, né, que será utilizado na nossa morsa de mesa. Então eu vou ali na aba esboço, clico mais uma vez ali em esboço, vou escolher um plano. Nesse momento, pessoal, tanto faz o plano que você vai utilizar, tá? Porque isso não será relevante na construção do eixo. Então eu vou escolher qualquer um, eu costumo escolher quase sempre o plano frontal para iniciar o desenho, plano XY. E ali nós temos a nossa origem. Eu vou utilizar dessa vez esse comando linha, nós já vimos ali o retângulo, agora eu vou partir do comando linha, vou clicar lá na origem e vou sair desenhando o que seria meio corte do nosso eixo, meia seção do eixo. Por quê? Eu vou mostrar para você que a gente vai rotacionar isso depois e vai criar um eixo cilíndrico, tá? Mas vamos por partes aqui. Comando linha, cliquei na origem, eu vou desenhar algo dessa forma. Esquece medida por enquanto, tá? Estou apenas colocando aqui a forma principal desse eixo. Então eu vou fazer um objeto mais ou menos assim, ó, com alguns corpos. Olha lá. Veja que quando eu passo o mouse na direção da minha origem, ele habilita ali uma linha tracejada, é ali que eu vou clicar. Posso voltar e fechar o meu esboço lá onde eu comecei. Clico ali. Ele fechou o esboço. Como é que eu saio do comando? Porque o comando linha ainda está ativo. Aperta ESC. Pronto, saí do comando. Ele jogou uma cor cinza mais escurecida ali dentro do objeto, por quê? Porque ele mostra que esse esboço está fechado. Aqui dentro do SolidWorks isso é bastante importante, que o esboço esteja sempre fechado, o circuito esteja sempre fechado. Por exemplo, se eu excluir alguma linha, vou excluir aqui, ó. Ele não está mais cinza porque está aberto, né? Isso é um problema quando a gente quer criar o 3D. Então, Ctrl Z, eu desfiz essa exclusão, o esboço está fechado. Veja, eu posso arrastar da mesma forma o objeto contra o botão do meio, posso aplicar o zoom rolando o botão do meio do mouse da mesma forma, tá? Então, desenhando somente metade do eixo, como eu já expliquei para você. Agora, eu desenhei algo bastante aleatório, sem dimensões. Veja que isso aqui ainda está solto. Eu posso clicar ali com o botão esquerdo do mouse e arrastar algumas coisas ainda, tá? Então isso aqui ainda está tudo solto. Para sair do comando eu aperto o ESC, o tempo todo eu estou apertando o ESC aqui no software, tá? Vamos colocar então algumas medidas.
eu vou pegar esse comando aqui, dimensão inteligente. Por que ele chama de dimensão inteligente? Ele já reconhece se é uma linha reta, se é um ângulo, se é um raio, ele já coloca isso automaticamente. Dimensão inteligente, eu vou dizer que daqui até aqui, então eu vou clicando ali, eu tenho uma medida, e aqui eu vou colocar uma medida de 10 milímetros. Lembrando o seguinte, sempre que falamos em projetos mecânicos, nós estamos sempre falando, ou quase sempre, na unidade de medida milímetros, tá? Então aqui a gente vai trabalhar tudo em milímetros. 10 milímetros seria essa distância. Aperto o S, que eu saio ali do comando. Agora é importante dizer o seguinte, de onde vêm essas medidas? Em primeiro lugar, lembrando que eu já tenho esse projeto, né? Então eu já sei as medidas. Agora, vamos supor que eu esteja projetando isso pela primeira vez. Algumas medidas eu vou colocando para que elas sejam ajustadas depois. Quando eu tiver mais componentes, eu faço o desenho de montagem, eu consigo ir ajustando um componente com o outro e equalizando as medidas. Eu vou modificando, editando, atualizando as dimensões. Outras dimensões eu já sei que não são tão importantes no meu projeto, então elas provavelmente não serão modificadas, tá? Então é assim que a gente vai conduzindo o projeto. Vou lá de novo em dimensão inteligente. Essa dimensão aqui eu vou colocar como diâmetro de 25, então aqui eu vou pôr metade, isso aqui é somente metade, portanto 12,5, 12,5. Essa daqui eu vou colocar 8, que vai me gerar um diâmetro de 16, você já vai ver, e aqui 6,5, 6,5, para que fique um diâmetro de 13 no final, tá? O comprimento daqui até aqui, veja que eu ainda consigo arrastar isso daqui. Aliás, é bastante importante mostrar o seguinte para você também. Quando as linhas aqui no esboço, no SolidWorks, ficam travadas, restritas, que não podem mais ser arrastadas, veja, eu tento arrastar isso aqui, ele não vem, ó. O SolidWorks coloca como uma linha preta. Quando a linha ainda está solta, portanto editável ali, ele coloca como azul, tá? Então o interessante para nós é que o esboço fique sempre com linhas pretas. Isso mostra que o esboço está todo travado. Quando eu tenho linhas azuis, não é que está errado se eu deixar assim, só que significa que isso aqui não foi dimensionado, isso aqui está solto. Pode até se tornar um problema durante a confecção da montagem do projeto, né? Então vamos lá, vou colocando ali outras dimensões, agora nesse outro sentido aqui. Aqui eu vou colocar 25 milímetros, lembrando que tudo isso pode ser modificado. Veja o que aconteceu ali. Como eu ampliei demais isso aqui e eu desenhei meio que a olho nu, ele ultrapassou a outra linha. Eu posso pegar essa linha azul, que ainda está solta, trazer para cá, não há problema algum, veja. Essa outra dimensão, eu posso fazer assim, pessoal, clicar aqui e dizer que essa dimensão é 2,5, 2,5. Ou eu vou excluir isso aqui, veja, eu vou clicar, delete. Posso simplesmente clicar aqui também, ó, 2,5. Né? Então tem duas formas, ou pego daqui para cá, ou só clico e digo que essa linha tem um comprimento de 2,5. Pronto, suficiente. Sempre apertando ESC, eu vou saindo do comando. Mais uma vez, eu vou colocar esse comprimento. E aqui eu quero te mostrar o seguinte. Eu vou dar um OK aqui, de qualquer forma, já vou editar essa medida. Isso aqui vai ser a ponta do eixo, onde as medidas não são tão importantes. Então eu coloco uma medida que provavelmente eu não vou mexer mais. Agora, aqui é o comprimento da rosca do eixo. Nós não vamos fazer a rosca nessa aula, vai ser posteriormente. Mas eu ainda não sei essa medida. Vamos supor que eu não tenho a menor ideia de qual será o comprimento necessário para esse eixo. Eu preciso dos outros componentes para isso. Então dou 2 cliques ali, vou editar essa medida. Vou colocar qualquer coisa, 100 milímetros, e depois eu ajusto isso, tá? A mesma coisa, veja, ó, aconteceu de novo aquele probleminha, eu puxo para cá, olha lá. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou colocar qualquer medida, sabendo que eu vou editar depois, tá? É a ponta do eixo, tá bom? Então veja, eu tenho todas as linhas pretas, portanto está travado esse meu esboço. Eu tenho cinza escuro aqui dentro, o que mostra que o meu esboço não está aberto e não vai me gerar problemas ao criar o 3D. Concluindo o esboço, olha lá, eu tenho a seção 2D pronta. Criar um 3D a partir disso é muito mais simples. Eu volto aqui no Recursos, nesse ambiente para os objetos 3D, e agora eu vou pegar esse comando aqui, ó, ressalto base revolucionário.
Isso é bastante comum em softwares CAD 3D, qualquer um que seja deles. São dois comandos muito básicos, esse que ele chama de ressalto extrudado e esse que ele chama de ressalto revolucionado. É a revolução e a extrusão. Então eu vou fazer o seguinte, que eu acho mais fácil aqui, tá? Deixa eu te mostrar. Primeiro eu vou selecionar o esboço aqui, selecionei o esboço, e agora eu vou lá no comando ressalto revolucionado, clico nele. O que ele está pedindo aqui? Ele já selecionou, o meu esboço na verdade já estava selecionado, ele já entendeu que ele vai pegar esse esboço e rotacionar para criar o objeto 3D. O que ele quer saber é em qual eixo ele vai utilizar para fazer essa rotação. Então eu vou escolher um eixo para ele, vou clicar aqui, que seria o centro do eixo que eu desenhei. Clico ali, veja, ele já fez uma prévia do que vai acontecer ali. Esse será o nosso objeto 3D. Ele colocou ali 360 graus, a gente poderia alterar isso daqui, por exemplo, colocando 180. Olha lá, cliquei na tela, ele dá uma prévia do que seria uma meia cana somente, né? Olha lá, dando um zoom ali. Então é possível a gente mexer nisso aqui, ó, 270 graus. Olha lá o que ele vai fazer. No caso, a gente quer a volta completa, portanto, 360 graus. O eixo completo. Essa parte aqui onde ele traz alguns nomes aqui, a gente não utiliza muito nesse momento, você vai ver isso com comandos posteriores que a gente vai utilizar, tá? Por hora, só isso é o suficiente. Concluo ali o comando e está criado o meu primeiro objeto 3D, que é o eixo da nossa morsa de mesa. Deixa eu te mostrar uma coisa a respeito de visualização que eu sempre faço aqui nos meus objetos 3D, você vai ver isso com frequência. Eu venho aqui ó, nessa parte de visualização, que ele chama de cena, eu coloco ali em branco simples, eu acho que ele melhora a questão das sombras aqui no meu objeto, mas também ele deixa esse fundo branco que eu não gosto, então o que eu faço? Eu volto onde ele estava antes. Só que quando ele volta no estado anterior, ele não mexe no sombreamento aqui do objeto. Então, eu sempre faço isso. Eu venho aqui em branco simples, depois eu volto. Tá? Vou fazer isso o tempo todo. Questão de visualização. Outra coisa, talvez você esteja percebendo que eu desabilitei algumas coisas aqui. Tá? Eu acho que são desnecessárias durante a construção do projeto. Se você quiser fazer igual a mim, provavelmente você vai ter que desabilitar algumas coisas aqui. Essa perspectiva normalmente vem ligada. Ela não nos ajuda aqui na construção, isso aqui é algo mais para renderização dos arquivos, tá? É bem interessante, mas não nesse momento, então eu desabilito. Outra coisa é essas sombras no modo sombreado, provavelmente na primeira instalação ele venha desse jeito. Embora seja muito bonito olhar o objeto assim, isso não nos ajuda muito tecnicamente, tá? Isso aqui polui demais quando a gente tem um projeto inteiro na tela, então eu desabilito aqui, ó, tira essa sombra, tá? Eu deixo simplesmente assim. Vou fazer mais alguns complementos aqui nesse objeto 3D. Veja que ele já criou aqui na minha árvore a primeira revolução. É o primeiro comando. Agora eu posso, por exemplo, fazer um arredondamento aqui no canto, um abaulado, um fillet, uma espécie de boleamento aqui, tá? O que eu faço? Eu venho aqui, ó, nesse comando aqui, ó, fillet. No caso aqui, filete, né? Em português. Clico nele. Ele quer uma aresta para eu aplicar esse filete, esse arredondamento. Clico ali. E ele quer saber qual raio que eu vou utilizar. Eu posso colocar aqui ou aqui, ó. Vou colocar ali um raio de 5 milímetros, a título de exemplo para você, tá? Tem outros parâmetros que praticamente eu não costumo mexer. Ele tem alguns tipos diferentes de arredondamento, você pode utilizar quando se aplicar. Esse é o mais básico. Vou dar um OK ali, veja, ele arredondou o canto, fez ali um abaulado, né? Um arredondamento. Importante observar aqui também, ó, eu tenho o meu primeiro comando revolução, ele já colocou o filete embaixo e tudo que eu fizer ele vai elencando aqui. Se eu segurar essa linha azul, ó, botão esquerdo, segurei e trouxe para cá, ele sumiu com o filete daqui e ficou cinza ali. Então eu consigo fazer isso apenas para controlar o meu histórico, mas ele não excluiu o filete, ainda está ali. Ó. Se eu trouxer a linha azul para baixo, eu volto no estado original aqui. Agora, eu não quero utilizar esse arredondamento, eu quero fazer um chanfro na verdade. Eu posso vir aqui no filete, delete, confirma, pronto. Agora sim eu excluí da minha árvore de comandos, tá? Eu vou fazer um chanfro aqui. Dentro dessa aba do filete, eu clico ali embaixo, ele tem também o chanfro. São dois tipos de acabamento, né? Ele tem também algumas opções diferentes de chanfro, veja, esse é com ângulo e distância, o outro é somente com duas distâncias.
Tem algumas formas de fazer a mesma coisa dentro do software, né? Ele quer também a aresta, eu clico na aresta, nesse caso, na aresta. A distância e o ângulo. O ângulo, padrão 45 graus, quase sempre. E eu vou fazer um chanfro de 2 milímetros por 45 graus. Então tá lá, concluo aqui. Pronto, tá feito ali o chanfro no meu objeto 3D. E ele colocou aqui na árvore de comandos. Um outro chanfro que eu quero fazer é aqui, ó. Será o início da nossa rosca, da rosca que a gente vai fazer em aulas posteriores. Então vou de novo lá no comando chanfro. Vou selecionar esta aresta aqui. Agora eu preciso saber a medida. Eu tenho que pegar essa distância aqui, ó, para colocar aqui. Como é que eu faço para medir as coisas aqui no SolidWorks? Já vou aproveitar e te mostrar isso também. Então eu vou apertar ESC, eu vou cancelar esse comando por hora, porque eu vou medir as coisas aqui primeiro. Eu venho aqui nessa aba Avaliar e venho aqui nessa trenazinha, ó, Medida. Clico ali. Tem algumas opções para utilizar medições aqui, eu te mostro isso na sequência aqui do nosso mini curso. Por hora eu apenas clico nesse corpo e ele vai me mostrar ali, ó, o diâmetro desse corpo é 16. Traz ainda outras informações como perímetro, a área, né? Não são relevantes agora, eu quero só o diâmetro de 16. Clico na tela, ele zera. Clico no outro corpo, 13. Clico na tela, ele zera. Então assim eu consigo medir as coisas. Se eu quiser medir a distância de um ponto para o outro aqui no meu objeto, eu clico no primeiro ponto, no caso eu vou clicar nessa face, eu quero saber a distância dessa face para essa outra. Clico na outra, ele mostrou ali, ó, a distância de centro a centro, seria de uma face para outra, 20 milímetros, tá ali, ó, né? Olha lá. Então eu já medi o que eu queria, eu posso apertar ESC e sair aqui do comando no SolidWorks. Deixa eu te mostrar uma outra forma que eu uso bastante de medir as coisas aqui, que é na verdade uma forma mais rápida. Só de você clicar no objeto com o botão esquerdo do mouse, cliquei. Aqui embaixo da tela, veja, ele mostrou ali o diâmetro de 16. Então algumas coisas rápidas ele mostra aqui embaixo da tela. Você pode vir aqui e ganhar tempo com isso. Olha lá, clico aqui, 13. Aquela distância de 20 de uma face para outra, veja, eu clico nessa primeira face, agora eu tenho que apertar o Ctrl para selecionar a outra face também. Ele mostrou ali, ó, a distância normal de uma face para outra, 20 milímetros. Tá? Então é uma forma rápida de medir também. Se for algo mais especial, você vem aqui no comando medida. Agora eu já tenho então a medida para colocar o chanfro aqui nessa região que eu queria. Eu tenho diâmetro de 16 menos diâmetro de 13, eu tenho 3 milímetros, 16 menos 13. Esses 3 milímetros estão metade desse lado, metade do outro. Portanto, essa altura é 1,5 milímetro, certo? 16 menos 13 sobre 2, eu tenho 1,5 aqui. Então eu volto lá em Recursos, Chanfro, clico na aresta que eu quero colocar o chanfro, que é essa daqui, pronto. E essa distância agora é 1,5 milímetro, 1,5. Olha lá, às vezes eu clico na tela aqui para dar alguma prévia, mas nem sempre tem uma prévia que o software mostrar. Posso concluir. Pronto, ele colocou o chanfro que eu queria. Isso aqui vai ser o início da rosca, tá? Se a gente quiser ver como era e como ficou, eu arrasto a linha azul um pouco para cima. Olha lá como era. Vou devolver ali como ficou, tá? Esses números que ele coloca, pessoal, é a ordem que você cria as coisas. Ele colocou chanfro 4 aqui, porque eu fiz alguns testes aqui, provavelmente na edição isso foi cortado. Então, por isso que ficou chanfro 4. Mas isso aqui não tem a menor relevância para nós. O mais importante para nós é a ordem que as coisas vão aparecendo aqui, tá? Então veja, a princípio esse é o nosso eixo. Caminhando para o fim dessa aula, eu quero mostrar para você como que eu atribuo uma cor a esse objeto e também um material, tá? Vamos lá, botão direito do mouse, aqui em cima do nome do objeto, no caso o eixo, aqui na árvore, tá? Botão direito. Ele tem várias opções aqui, o que eu quero na verdade é utilizar esse ícone colorido aqui. Quando eu clico nele, ele ainda abre ali o que seria uma lista de alguns objetos onde eu posso atribuir cor. Aqui no caso não tem uma lista porque eu só tenho essa única opção no momento, né? Mas às vezes ele traz aqui algumas opções. Eu quero colocar a cor no eixo, então vamos lá, clico de novo. Ele vai abrir aqui esse gráfico, ele abre aqui algumas opções de RGB também, e aqui ele tem um menu de escala de cinza, cores pastel,
e padrão. Padrão são as cores básicas ali. Eu vou escolher, por exemplo, esse cinza aqui para o nosso objeto. Então eu clico ali, ó, ele mudou ali a cor. Ok, simples assim. Você pode trabalhar com RGB se isso for importante de repente no projeto, né? Ok, tá salvo ali. Cliquei na tela e ele já atribuiu essa cor ao objeto, tá? Quanto ao material, é o seguinte, você consegue informar para o software de que material será confeccionado esse componente. Para que isso poderia ser útil? Quando você for criar a lista de materiais aqui dentro do software, ele já puxa essas informações automaticamente. Porém, eu não faço assim. Eu costumo fazer a minha lista de materiais manualmente. Então, eu não costumo ficar atribuindo material para os componentes aqui dentro do software. Se você achar isso importante, você volta aqui, botão direito do mouse, propriedades do documento. Deixa eu ver onde que está aqui, ó. Propriedades do documento, tá? Aqui você vem simplesmente nessa informação, propriedades do material. E veja aqui, ó, tá ali tijolo de ferro, né? Você pode, isso também interfere na rachura lá no desenho 2D, mas eu não quero complicar aqui. Você simplesmente escolhe de qual material será feito o seu componente. Por exemplo, eu vou dizer que ele é de, deixa eu colocar aqui, ó, material flexível ou sei lá, plástico jeans 128. Coloco lá esse material. Ele vai mexer na rachura no desenho 2D, que é algo relativo a esse material, e dou um OK ali. Nada vai acontecer aqui, porém o software guardou essa informação, tá? Quando você fizer a lista de materiais, ele vai colocar que esse componente é de plástico. Mas esquece isso, eu não utilizo, então vou voltar lá e vou tirar essa informação. Propriedades do material. Na verdade eu vou deixar onde estava, que era esse aqui, ó, tijolo de ferro, tem a norma ali, né? Isso dá esse tipo de rachura bastante comum aqui. Outra coisa que ele muda é a densidade, caso você atribua o material. Isso é interessante para medir volume, algumas coisas aqui no software. Mas eu faço de outra forma quando é o caso e eu mostro para você mais para frente, tá bom? Ok, ali está atribuído teoricamente o material. Para finalizar essa aula, então, eu só vou salvar o arquivo. Pronto, está salvo. E vou pedir para você que, caso você tenha aprendido alguma coisa nova aqui nessa aula, que você curta esse vídeo, comente, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários e não deixe de se inscrever no canal também. Caso você queira conhecer meus cursos completos na área de projetos de corte, dobra e repuxo, projetos de estampos, vai lá no meu site repuxando.com.br. Eu tenho um vídeo completo ali onde eu falo tudo sobre os cursos, tá? Os demais links também estão aqui na descrição, tá bom, pessoal? Um grande abraço, a gente se vê na próxima aula então.